tá não. Diga. Vamos lá. Romero, né, que com esses 2 gols lá na arena, né, mano, tornou-se o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians e também o maior artilheiro da arena, né? Ontem bateu 2 recordes aí, né, e não quis comemorar porque ele falou que ele respeita os times, né, do país dele lá e do Paraguai, né? E falou que ele não comemora gol contra os times do Paraguai, né? Então ele falou que ele não comemora, foi contido não comemora? assim. É coisa dele, né, mano? Nossa. Não sei se ele torce pro Nacional, enfim. Mas as pessoas, quando o Romero marcou o primeiro gol ontem, até acharam estranho. Aí o pessoal começou a comentar, pô, será que ele tá bravo com o Antônio Oliveira? Bravo não estaria, porque ele começou o jogo como titular, já tinha começado o outro também. Então, nesse ponto aí, não tinha por que tá bravo, né, Motinha? Aí Mas, cara, vou te falar, ele mano. respondeu depois, né, numa entrevista. Sim, ele falou a respeito disso. E outra, Motinha, o pai do Abel, o Antônio Oliveira, O pai de Abel, você tá maluco? ele descobriu que o Romero não pode ficar fora do time. É. O Romero hoje, Mota, é o melhor atacante que o Corinthians tem no elenco. É o cara mais letal. E quando eu falei isso aqui, as pessoas ironizaram, mas o Romero, ele lembra muito o Romário. A bola tá procurando ele. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Romário? Não, tu não falou isso. Não. Jogou contra quem ontem? Romero e Romário na mesma frase. Não, tu não fez isso, velho. Não, Errou lá. Romero, Romário. Não, mas, ô, Motinha, brincadeira, e a terceira letra também, ó, inclusive, ô, Motinha, o que vai mudar é a quarta vogal. Porque as 3 primeiras são iguais, tá? Aí um tem uma vogal A, o outro tem a vogal E, e aí começa a mudar um pouquinho. O Romário, gente, ele pode ser talvez aí meio ponto, 1 ponto melhor que o Romero, mas, cara, o Romero, ele tá fazendo gol pra dar com pau. Meio ponto, você tá de brincadeira, mano. Você tá maluco, só pode ser isso. O Cretino vai à loucura, velho. Ai, velho, não acredito que ele fala essas coisas, velho. Hoje o Romero, Motinha, o Romero, eu já peguei muito no pé dele, mas o Romero tá jogando bem. O Romero, ele não pode ser banco do time do Corinthians, nem aqui nem na China. E ainda bem que um neurônio ligou na cabeça do outro lá, do Antônio Oliveira, e ele descobriu que o Romero tem que ser titular, gente. O Romero, ele dá outra dinâmica pro time. O Romero é um cara brigador, ele contamina quem tá do lado dele, com esse espírito aí de brigar por qualquer bola, sabe? O Romero, ele tem a identificação que o corintiano gosta. Muitas vezes, até quando eu pegava no pé do Romero, quando ele tava mal, muitos corintianos, quando me criticavam, falavam, pô, mano, mas o Romero, ele corre, ele se dedica, ele se precisar bater a cabeça na trave, ele bate. E isso é fato. Nunca escondi que o Romero tem esse comportamento, é porque antigamente tava apanhando da bola. Como o próprio Yuri Alberto, que marcou o terceiro gol ontem também, mas também, porra, perdeu 2 gols no primeiro tempo que não se pode perder. Horrível, hein? Mas enfim, não, mas ô Motinha, o Corinthians ontem, cara, ele jogou bem. Tudo bem que ele pegou lanterna do Paraguaião, mas, cara, teve postura. O Corinthians já pegou times tão ruins quanto o Nacional e muitas vezes se complicou até mesmo dentro da própria arena. Então ontem, cara, o Corinthians, ele com postura, ele dominou o time aí paraguaio do primeiro até o 90º minuto. E fez o que tinha que fazer, né, mano? Exato, Mota. Inclusive ontem, o Corinthians até assumiu a liderança do grupo, porque aconteceu o resultado que muitos achavam improvável, inclusive eu também. O Racing meteu 3-0 no Argentino Júnior jogando na Argentina. Caraca. Todo mundo dando aí o Argentino Júnior aí como o possível candidato a ser o líder do grupo. O Racing foi lá na casa dos caras e meteu 3-0. Então, o Corinthians, que acabou empatando com um futebol horroroso na estreia contra o Racing no Uruguai, ele ganha aí em casa do Nacional, assume a liderança do grupo. E, cara, vou te falar, Motinha, o corintiano que não tá iludido hoje, ele tá morto por dentro. Ah, meu Deus, O iludido cara o tá quê? morto por dentro. Iludido? Ah, eu tô iludido. Voltei a estar iludido. Era, mano, Tá você louco, o Corinthians pegaram tá um jogando time tudo na medíocre, mano. Meu Você tá de Deus do brincadeira. céu. Mas, ô, Domênico Pera lá. Gato, Nossa. Domênico Gato, o Corinthians ontem me lembrou a Alemanha em 2014. Não. Era Era no Alemanha, mas quem que é ali. o outro aí, o Nacional? Era Você no tá de Taquita brincadeira. É o ali. último lugar do Paraguaião. Paraguaião. O último lugar do Paraguai, você tá de brincadeira. Não, mas, ô Domênico, ontem, Tinha que por enfiar exemplo, eu 10, vou falar... não só 4. Ai, meu pai amado de mas Cristo. Há tem 11 chances pra jogos isso. os caras não Cara ganham. maluco esse 11. mano, velho. Mas não ganha, mas esse teve time não chance ganha de pra ninguém. isso. Se reunir aqui, o Inclusive- time da rádio ganha dos caras, porra. Você tá de brincadeira. O Real não ganhou do City em casa ontem. O Corinthians mostrou como é que o time tem que fazer. Quer comparar Real e City? Você tá de brincadeira. O Real não ganhou do City. O Corinthians mostrou pros caras como é que se faz jogando em casa. Para. Ó, Domênico, o negócio é o seguinte. Ontem, até falando do jogo aí, que o Corinthians ele teve aí uma supremacia gigantesca contra o time paraguaio. O Corinthians mandou no jogo do primeiro ao último minuto, não sofreu. O Cássio praticamente não trabalhou durante a partida toda. Mas, cara, o Corinthians ontem teve até uma rotação de elenco
colocaram aí os reservas para jogar. O Paulinho entrou, menos de 5 minutos em campo, cabeceou uma bola na trave. O Coronado, velho, meteu uma assistência lá pro Pedro Raul fazer o gol. Malandro, o cara parecia o Jadson, colocando a bola com a mão na cabeça do Pedro Raul. Então, cara, isso daí vai trazendo, Domênico, confiança pro time. O Corinthians ele estreia agora no final de semana contra o Atlético Mineiro e vai com uma confiança totalmente diferente da estreia que teve na Sul-Americana com o mau futebol apresentado. O Corinthians ele assume a liderança do grupo, o Corinthians ele jogou bem, o Corinthians ele colocou jogadores no segundo tempo ali também que eram opções de banco, mas tem tudo para brigar por titularidade, como é o caso aí do Coronado, como é o caso do Paulinho, como é o caso do Pedro Raul também, e esses jogadores também foram bem. Então, a expectativa hoje do torcedor do Corinthians é muito grande. O Corinthians ele volta, de fato, a ressurgir. Eu espero que essas partidas que o Corinthians teve essa postura e esse bom futebol, elas não sejam de vez em quando, Mota, talvez aí um capítulo à parte na história do Corinthians durante o ano. Eu espero que essas partidas, elas sejam mais frequentes. Sim. O Corinthians ele tem elenco para jogar assim. Então é isso que a torcida do Corinthians espera e, consequentemente, eu espero também. Agora, a nota triste do jogo de ontem, Mota, desculpa, só com relação aí à partida ainda, foi o público, cara. Eu ia falar sobre isso, mano, que até grande nas redes sociais, né? Você via um grande protesto da torcida do Corinthians, que tava vendo a arena meia vazia, né? Com 32 mil pessoas, o menor público do ano na arena, e aí reclamando dos preços, né? Dos valores dos ingressos na arena, que estão um absurdo. Apesar de ter um setor que era mais barato, o resto da arena tava muito caro. Inclusive, alguns falavam em aumento de até 30%. Tem fundo de verdade isso, mano? Tô perguntando. Sim, Mota. Inclusive, a gente estava até falando ontem. Por exemplo, os ingressos que mantiveram os valores, Mota, foram ali no setor norte, que é da torcida organizada, no setor sul, que é o do torcedor comum, que é o ingresso mais barato também, na outra cabeceira do lado direito, o setor leste superior. Esses aí foram os setores aí que mantiveram os preços. O restante, Mota, houve uma majoração de preço absurda. Tanto que, para mim, o Augusto Melo foi extremamente burro nessa atitude que ele tomou. Ontem, Mota, o Corinthians ele teve uma arrecadação inferior a 2 milhões, deu 1 milhão 900 e pouco. E teve um público ontem pagante de 32.246, no estádio que cabe 45 mil. Ou seja, o menor do ano. O menor público do foi o menor do ano. Pra você ter uma ideia, Mota, o outro público que o Corinthians teve aí, que foi abaixo desse não, porque esse acabou superando. O segundo pior público do Corinthians aí na temporada tinha sido aquele 3-1 contra o Novo Horizontino, que o Corinthians colocou mais de 39 mil pessoas dentro do estádio. Ó, contra o Novo Horizontino tomou 3-1 em casa. Mais, né? E tinha quase 40 mil. A queda para esse jogo, Mota, que é um jogo importante, é uma competição sul-americana que o Corinthians ainda não tem, cara, 32 mil. Então foi uma baita de uma burrice da diretoria do Corinthians, que parece que corrigiram, né? Viram a cagada que fizeram, e agora para a estreia do Brasileiro, já colocaram ingressos aí com preço mais razoável. Não vou dizer que é barato também, porque o ingresso ainda, o mais barato é R$50, o preço de face. É claro que para quem é fiel torcedor, para quem é membro da torcida organizada, vai pagar 35. Mas os outros ingressos, Mota, o valor de face também não subiu tanto. Por exemplo, ontem tinha ingresso custando 15 e pouco, mano. O ingresso aí mais caro do final de semana no Oeste Central, na parte inferior, é 250, 260 reais. É caro ainda, claro que é. O cara não vai, né? Não, mas quem senta ali naquele setor oeste lá, o cara tem a condição de pagar 250, 260 pau no ingresso. Agora, desculpa, essa não é a realidade da maior parte da torcida do Corinthians. Então eu espero que o Augusto Melo não seja zoião e ganancioso e comece a ferrar o torcedor. Porque, por mais que digam, ai, mano, mas o Corinthians precisa pagar o estádio. Ai, mano, o Corinthians ele vai pagar o estádio tendo o estádio cheio. Não é fazendo essa merda que fizeram aí. Colocando 32 mil pessoas dentro do estádio. Porque a arrecadação ontem, que poderia passar de 2,5 milhões, Mota, não passou por causa da ganância da diretoria. Que foi estúpida nessa atitude que tomou. E quem é que aguenta? E quem é que aguenta agora essa sequência de jogos, velho? Pô, você imagina, o Corinthians jogou ontem, vai estrear no Brasileiro domingo. Aí depois tem Sul-Americana de novo. Aí volta, porra, é duro, Aí depois tem Copa do Brasil. E o RG, sabe o que me irrita? Porque o negócio é o seguinte, cara, eu sou sempre a favor, Motinha, de privilegiar o torcedor que tá sempre lá. Se o cara vai durante 10 jogos, 15 jogos, pagando, sei lá, 40 reais o ingresso, 30 reais o ingresso, ele gastou um X, vai. 30 reais o ingresso durante 10 jogos, ele gastou 300 reais. Se você coloca num jogo decisivo o ingresso custando 250, esse cara que já gastou 300 nessa trajetória toda, ele não vai. Aí o modinha que não foi em nenhum jogo, ele tem os 300 no bolso para dar nesse ingresso.
E é geralmente aquele cara que vai e não quer cantar. Sim. Quer ir lá pra mostrar que tá. Tô tirando selfie, vou mandar pro meu grupinho da família, o meu grupinho do trabalho. É o Enzo Então, da cara, eu Fiel. sou a favor 100%, Motinha, de privilegiar o cara que tá sempre dentro do estádio. E para que o cara possa estar frequentemente dentro do estádio, ele precisa ter um ingresso acessível. Você não pode cobrar o preço que o Corinthians estava cobrando. Isso aí é absurdo, é burrice. Mas enfim, pelo menos aí o Corinthians venceu, a diretoria aí refez aí o valor dos ingressos também, aí contra o Atlético vai ser mais barato e eu espero que na Copa Sul-Americana também seja mais barato, como na Copa do Brasil também tem que ser. Você não tem que ficar setorizando campeonatos que você está disputando para querer cobrar mais caro em determinada competição. Eu acho que você tem que privilegiar seu torcedor. Se você quer seu torcedor sempre do seu lado, na hora do filé mignon, ele tem que comer também. Não é só na hora do acém, na hora de roer o osso. Na hora do filé mignon, aí você queima esse cara e põe o boyzão lá que não gastou o dinheiro em ingresso nenhum pra ir. Tá errado. Ô, mano, Então, Augusto Melo, abre o olho. Então, falando Diga. até do Augusto Melo, né? 100 dias, né, mano? De presidência do Augusto. E aí, alguns questionamentos foram feitos para ele, né? Inclusive, ele falou sobre o projeto aí do direito de TV, né? Que o prazo terá até amanhã, né? Sim. Então tem que resolver. Parece que vai acertar. Agora tem que saber quanto que vai ser que vai vir de pro Corinthians, né, mano? Tô falando na casa de Então, 300 Motinha. milhões. Então, Motinha, esse era o valor aí que estavam alegando que haveria o acerto. Só que o Pedro Ramiro da Bandeirantes, ele trouxe uma informação de que o Corinthians estaria acertando aí um contrato, estava próximo de acertar o contrato com a Globo, mas aí seria através da Libra. Porque, segundo o Pedro Ramiro, existe uma cláusula dentro do contrato de que a Globo não poderia negociar a parte com nenhum clube, sendo que ela faz parte da Libra, ela tá atrelada dentro desse contrato, e se ela fosse fechar algum contrato com algum clube, teria que ser através da Libra, e que eles não poderiam pagar mais para nenhum clube fora disso. Então, eu estou no aguardo para ver o quanto o Corinthians vai acertar esse contrato, sendo que outras empresas aí também tinham interesse e acabaram recuando, com o fato do Corinthians não ter aceitado a proposta oferecida. Foi o caso da Liga Forte, foi o caso da Brax, enfim. Agora eu tô no aguardo para ver o quanto vai ser esse contrato que o Corinthians vai fechar. E tem um Eu fundo espero de que esses verdade. valores aí sejam... Não, mano, Oi, diga. até sobre isso, tem um fundo de verdade, por exemplo, que diz que dentro do Flamengo tá uma implosão de briga lá por causa de direitos, dos direitos de imagem. Inclusive, quando se foi especulado que o Corinthians ganharia mais do que o Flamengo até, né? Em torno de 300 milhões e o Flamengo ganhou um pouco menos. E aí dentro do Flamengo tá uma briga danada e que haveria uma pressão de dentro do Flamengo para a Globo não pagar mais pro Corinthians. Mas, ô Mota, isso daí é natural que haveria, porque o Corinthians... É igual quando você tem, por exemplo, um prédio para ser construído na sua rua. Se você é o primeiro a vender o terreno para a construtora, eles vão te pagar um preço. Sim. Se você for o segundo a vender, eles vão te pagar um outro preço. Se você for o último da rua a vender e falar não vendo, não vendo, não vendo, e aí o cara começa a subir a porra do prédio do lado da tua casa começa a rachar a parede, e eles precisam do teu terreno para continuar a construção do prédio, eles vão pagar o quanto você pedir. Diferente daquele primeiro que já foi zoião, não, eu aceito vender. Então, quem sempre fecha por último, Mota, acaba fechando por um valor superior. O Corinthians, ele falou que não aceita ganhar menos que o Flamengo nesse montante, né, da transmissão, e eu acho justo. O Corinthians tem que fazer valer o peso da sua marca. O Corinthians está localizado, Mota, na cidade, a maior cidade da América Latina em termos de tudo. Começou. Bobagem não. Isso daqui chama-se estudo de mercado, RG. Não dá para você comparar o poder de consumo da torcida do Corinthians com a torcida do Flamengo. O Corinthians, RG, ele está localizado na maior cidade da América Latina. O Corinthians está localizado na cidade que tem a maior renda per capita da América Latina. O poder de consumo da torcida do Corinthians é grande pra cacete. Então o Corinthians ele não tem que se submeter a ganhar menos que o Flamengo. São os dois maiores clubes do Brasil. Quem é a maior torcida do A país? Globo explora. Mas, o RG, a Globo explora o Flamengo da mesma forma que explora o Corinthians. Os dois clubes, eles têm o mesmo peso dentro da grade da Globo. Isso é fato. Eles passam Corinthians e Flamengo aí para Brasil inteiro, para todas as praças. Então o Corinthians ele não tem que aceitar ganhar menos que o Flamengo, não. Tá certo, o Corinthians tem que bater o pé, irmão.